E aí, Gi, Copa do Brasil, Brasileirão. Tem futebol para todos os gostos, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem também. Boa noite. Começa agora o programa que é feito para você que é fã de esporte. Vamos já para os destaques do esporte de hoje. O Atlético joga fora contra o Palmeiras e perde a terceira partida no Brasileirão. No duelo de reservas, o Coritiba atropela o Vasco por 5-1 e se inspira para a grande final da Copa do Brasil contra o mesmo time carioca. Na Série B, contra o fraco Americana, Paraná Clube perde o jogo e a chance de ser líder. E hoje teremos no estúdio o coordenador de futebol do Coritiba, Felipe Ximenes, o comediante Claudinho Castro e o colunista esportivo Leandro Requena. Prepare-se, porque o esporte começa agora. Vamos juntos, o programa está começando. Olá, seja muito bem-vindo. E de cara, a gente já pede pro pessoal twittar, não é mesmo? @esporteparaná. Manda pra cá a sua sugestão, manda seu palpite aí. Os nossos 3 times entraram em campo. Manda pra cá o que você achou e o que você espera da próxima rodada. Vou repetir pra você, @esporteparaná. Mande suas perguntas pros nossos convidados que a gente já vai apresentar. E de quebra, concorra aos nossos brindes. Os nossos relógios que estão ali, a gente tem um amarelo e um laranja, então para você participar, manda pra cá o que você achou dessa rodada do campeonato que a gente sorteia no final do programa. Isso aí, vale muito a sua pergunta para os nossos convidados para você interagir. Não perca tempo, manda o seu tweet para cá. Vamos apresentar então o pessoal que vai fazer o programa com a gente hoje, Giovana? Exatamente. Vamos começar só dando boa noite, né? Pro Silvinho, tudo bem, Silvinho? Boa noite, Gil. Boa noite, Marcelo. Tudo bem com vocês? Boa noite, telespectador. Qual o seu destaque nesse final de semana, Silvinho? Essa goleada do Curitiba, né? Passou por cima do Vasco. O Vasco cochilou por 20 minutos. Quando acordou já estava de 4-0. Bom, a gente recebe hoje aqui também o Leandro Requena, que é torcedor do Curitiba, mas é colunista, comentarista lá da Rádio Banda B. Tudo bem, Leandro? Boa noite, prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Giovana. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar presente aqui. E vamos falar sobre o Curitiba, né? Semana decisiva, a semana mais decisiva dos últimos anos para a torcida Coxa Branca. Falar bastante sobre o Coxa e esse jogo de quarta-feira. E conversar também com o grande Felipe Ximenes, que está aqui do meu lado, que eu já estou enchendo o saco dele desde que eu cheguei aqui. Bom, já apresentou então o nosso terceiro convidado, nosso terceiro dos 4. Daqui a pouco tem outro, mas o Felipe Ximenes, coordenador de futebol, é nosso convidado hoje aqui para participar do programa. Prazer recebê-lo. Boa noite, Felipe. Tá tranquilo? Tá calmo? Boa noite, Giovana. Ou tá tão nervoso quanto o Leandro? Absolutamente tranquilo. Tudo bem, Marcelo, Silvinho? Leandro, um prazer estar com vocês. Legal, muito obrigado pela vinda. E a gente vai falar bastante aí desse nervosismo do Leandro, de toda a torcida Coxa Branca com relação à Copa do Brasil, mas antes a gente vai falar do Brasileirão, né? É isso aí, vamos agora de Brasileirão Série A. Bom, a gente vai falar sobre o Brasileirão porque tivemos resultados, classificação depois da terceira rodada do Campeonato Nacional deste ano de 2011. Completamos a terceira rodada. Vamos lá então para os resultados. Os jogos começaram no sábado, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, Fluminense 2, Cruzeiro 1, Ceará e Botafogo 2-2 e o Figueirense ganhando do Atlético de Goiânia por 2-0. Hoje, Flamengo e Corinthians, jogo das maiores torcidas, 1-1. O Grêmio ganhou do Bahia por 2-0. O Coritiba fez 5-1 no Vasco da Gama. Fora de casa, o Internacional ganhou 4-2 contra o América de Minas e o Santos fez 3-1 no Avaí. Importante a gente lembrar que a rodada só termina na quarta-feira com o jogo em Sete Lagoas, Atlético Mineiro e São Paulo. E com esses jogos, também a gente tem na próxima rodada Cruzeiro e Santos, Avaí e América, São Paulo e Grêmio, Vasco e Figueirense, Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará, Inter e Palmeiras, Corinthians e Fluminense, Botafogo e Coritiba. A classificação do campeonato ficou assim, tem 2 líderes de São Paulo, Corinthians e Palmeiras dividem a primeira colocação, 7 pontos. O Atlético e o São Paulo, que ainda jogam, podem assumir a primeira colocação, caso haja um vencedor nessa partida. Tem 6 pontos. Grêmio e Figueirense tem 6, o Vasco também tem 6, junto com o Fluminense, depois o Flamengo com 5, Internacional com 4 pontos. Virando a página, Santos, Botafogo e Ceará com 4, Curitiba deu um salto na tabela com a vitória de hoje, 14º com 3 pontos, o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro tem 3 pontos, e os 4 últimos colocados, Cruzeiro e Bahia, 1 ponto, Atlético Paranaense e Avaí também nas últimas colocações ainda não pontuaram neste Campeonato Brasileiro de Futebol. Silvio, algum resultado que chame a atenção, fora essa goleada do Curitiba, assim como contra o Vasco, que com o time reserva ainda também não tinha perdido no campeonato? Eu acho que esse é o resultado que chama muito a atenção. A vitória do Figueirense, apesar de ser um jogo em casa, e também o resultado do Cruzeiro, que perdeu de virada e habita agora a zona do rebaixamento. É isso aí. Bom, vamos falar do Campeonato Brasileiro.
com imagens. Vamos ver como é que o Coritiba atropelou o Vasco da Gama hoje, né, Giovana? Exatamente, 5-1. É isso aí, o Coritiba passou por cima do Vasco hoje no Couto Pereira. Um bom prenúncio para o jogo da próxima quarta-feira. Vamos aos gols do jogo. Jogo começando, o pessoal se aquecendo, entrando no clima da partida, mas o Tcheco não, o Tcheco já estava ligadão no jogo. Logo a 2 minutos ele abriu o placar para o Coxa. Veja a jogada de Anderson Aquino e o corte que não foi nada bom do Jomar. A bola sobrou no pé do capitão Coxa Branca que empurrou para a rede. 1-0 para o Alviverde. A torcida ainda fazia festa na arquibancada quando o Coritiba marcou o segundo. Aos 10 minutos, jogada trabalhada, bom passe de Marcos Paulo para Leonardo, que cruzou na medida para Anderson Aquino. Ele empurrou para a rede. Segundo gol do Coritiba, logo a 10 minutos. Coxa 2, Vasco 0. E só estava começando o show do Anderson Aquino. 4 minutos mais tarde, ele marcou o segundo dele e o terceiro do Coritiba. Boa bola de Maranhão e o Anderson Aquino não perdeu tempo não, ele bateu de primeira para a rede. 3-0 Coritiba. Você acha que demorou muito para o Anderson marcar mais um? Não demorou não. 5 minutos depois, meio que com a torcida ainda comemorando, o Anderson Aquino foi para a rede de novo. E uma jogada parecida. Everton Ribeiro lançou Leonardo, que cruzou para o meio da área. A zaga cortou mal, o Anderson Aquino dominou, ajeitou o corpo e mandou para a rede. 19 do primeiro tempo, acredite se quiser. Coritiba 4, Vasco da Gama 0. Aí o primeiro tempo ficou meio sossegado, meio paradão. Gols mesmo somente na segunda etapa. E o Coritiba marcou o quinto. Aos 19 minutos, boa bola de Everton Ribeiro para Maranhão. O lateral invadiu a área, olhou o posicionamento do Fernando Praz e bateu no cantinho. Quinto gol do Coritiba no jogo. Veja o belo arremate do camisa 2 do Alviverde. Coritiba 5, Vasco 0. E aí o Vasco tentou dar uma reagida, mas não tinha como, né? Só fez um golzinho de honra mesmo no alto da glória. Aos 22 minutos, depois da cobrança de falta, o Elton girou na risca da pequena área e mandou para a rede sem chances para o goleiro Vanderlei, que ainda reclamou impedimento que não existia. Final de jogo no Couto Pereira. Bom prenúncio para quarta-feira. Coritiba 5, Vasco 0. Bom, é um bom prenúncio para quarta-feira, mas o mais importante é que no Campeonato Brasileiro o Coritiba também precisava pontuar e fez isso, né, Felipe? Esses 3 pontos valem como motivação, sim, para o jogo da quarta-feira na Copa do Brasil, mas são 3 pontos importantíssimos. O Coritiba tinha passado 2 rodadas ainda sem pontuar, né? É uma preocupação muito grande que a gente teve é de tratar esse jogo como precisaria ser tratado. Um jogo de Campeonato Brasileiro que a gente não tinha pontuado ainda. Eu, sinceramente, acho que modifica pouco em relação à quarta-feira. História completamente diferente, jogos diferentes, mas de qualquer forma você poder ganhar um jogo que ainda não tinha ganho, fazia tempo que a gente não fazia mais de 2 gols numa partida, certamente nos dá um pouco mais de confiança. Aliás, vamos instituir aqui o troféu cantor goleador. Se fizer 5 gols, vai ganhar um troféu e vai pedir música, vai fazer o que quiser, porque hoje o Anderson Aquino fez 3, vai pedir música lá na Globo, a gente vai dar um troféu para quem fizer 5 gols e ainda vai poder pedir uma música. E pediu o hino do Coritiba, hein? Pô, ele pediu o hino do Coritiba, é verdade, muito legal. Agora tem bastante gente participando aqui do Twitter, Felipe, perguntando para você se vai ter mais contratação para o Brasileirão. O que você tem para responder? Engraçado, nunca fazem essa pergunta. Né? Da maneira como a gente sempre tratou, né? Não gosto muito de falar sobre isso, porque a gente tem um elenco que está vestindo a camisa do Coritiba de uma forma muito positiva, mas sempre que a gente achar necessário ou descobrir algum tipo de carência e tiver o contrato acertado, a gente divulga para vocês. Ô, Leandro, você concorda com o Felipe? Esse jogo não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira? Fazer 5 no time reserva do Vasco não traz uma motivação? Ou isso é coisa mesmo para o torcedor e fica fora lá das 4 linhas? Eu acho que, do ponto de vista do torcedor, foi muito importante. Porque o Coritiba perdeu lá em São Januário, jogando melhor que o Vasco, na minha opinião. E muita gente já começou a achar que a vaca estava indo pro brejo, que já estava tudo perdido. Que sempre tem o pessoal que é mais pessimista, né? Então isso aí foi bom para recuperar a confiança do torcedor. Que eu acho que a participação do torcedor na próxima quarta-feira vai ser muito importante. O Coritiba vai ter que contar com o apoio da torcida. E essa goleada serviu para incentivar o torcedor de volta. O torcedor que vai para o estádio quarta-feira vai mais preparado para jogar junto com o time o jogo inteiro. Se bem que eu acho que vai ser uma partida bem nervosa, sabe? Até o pessoal tem que ir com um pouco de calma. Não pensando que o Coritiba já vai golear que nem goleou hoje, porque o time do Vasco que vai jogar quarta-feira é bem melhor que esse. E assim como o nosso time também é melhor. Sem querer desmerecer os reservas do Coxa, mas o time que vai jogar quarta-feira, as duas equipes são bem melhores que essa de hoje. Então serviu para mim, na minha opinião, serviu para valorizar incendiar o torcedor. O torcedor, quarta-feira, vai bem empolgado para o jogo. Ô Silvinho, como disse o Felipe, em relação ao elenco, hoje a gente pôde ver jogadores que não estão sendo, por circunstâncias, muito aproveitados pelo Marcelo Oliveira, porque o time vem bem, porque há poucas lesões, nessas posições especificamente.
mas o Maranhão jogou muito bem, o Everton Ribeiro jogou uma grande partida, mostrou toda a qualidade que tem, e os dois zagueiros que o Curitiba lançou hoje pela primeira vez como profissionais, jogaram muita bola hoje, né? A mostra foi muito boa, mas o Curitiba teve facilitar o trabalho, porque o Vasco deu muito espaço no começo e acabou tomando 4 gols, um a cada 5 minutos. Se a progressão aritmética continua acontecendo, o Curitiba dá uma de 9 no Vasco no primeiro tempo. Um gol a cada 5 minutos. E aí ficou um pouco mais facilitado do ponto de vista emocional o jogo. Mesmo assim, deu para ver que o Anderson é um jogador que tem bom domínio de bola, é atrevido com ela nos pés e tem noção de ocupação de espaço e de soltura da bola no espaço vazio. A dupla de zaga, os jovens garotos, demonstraram muita personalidade. O Eltinho votou bem e esse rapaz, o Maranhão, jogou efetivamente uma grande partida. Jogou bem. Então o Curitiba jogou com as reservas, embora o esquema tático um pouco modificado, mas no comportamento, na postura de jogo, o Curitiba foi muito parecido com o time titular. Triangulações pelos lados do campo, valorização da posse de bola, o recuo da bola até o goleiro para manter a bola em posse, porque a bola no pé, esteja onde estiver, o time está atacando. E essa é a filosofia do Curitiba. O Ricardo Gomes, todavia, alertou, né? Disse que esse resultado é um alerta para quarta-feira, que não dá para dar espaço no Curitiba, no Couto Pereira. O Vasco deu hoje para o time reserva, o Palmeiras deu um pouco de espaço com o time titular, e o Curitiba fez 11 gols em 2 jogos, e que 2 tradições do futebol talvez não acreditaram que o Curitiba vive uma fase muito auspiciosa. Tem Twitter aí, Giovana? Tem bastante gente parabenizando o Ximenes, e acho que vale ressaltar também na partida de hoje do Curitiba a volta do Triguinho, né? Foi muito bacana, ficou aí um ano e pouquinho fora, então acho que vale muito legal ressaltar também a volta dele, que entrou bem, quase deu um passe, quase foi gol, então acho que é legal ressaltar. E agora a gente vai ver o que o treinador Marcelo Oliveira e o Eltinho falaram depois da goleada. Pois é, e eles falaram a respeito dessa situação que a gente estava comentando agora com o Felipe e com o Leandro. Será que tem alguma ligação o jogo de hoje com o jogo da próxima quarta-feira? Os dois vão nos responder se eles, lá que estão dentro de campo, que vivem a situação diretamente, acham que tem alguma ligação o jogo de hoje com o jogo de quarta. De uma derrota se tira proveito, de uma vitória também se tira proveito. Talvez o que melhor ficou aí são as opções para você, de repente, usar durante os jogos, né, e principalmente nesse último jogo agora da Copa do Brasil. Mas é um jogo totalmente diferente, isolado. Nós temos que nos preparar para decidir. E, naturalmente, esse aqui é brasileiro, é outra história. Nos deu uma condição de subir na tabela, talvez, né, uma condição boa. Mas a gente tem que trabalhar de forma separada mesmo. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, fácil não foi, né? Acho que nós jogadores que estavam dentro de campo, que corremos dentro de campo, conseguimos esse placar elástico. Agora, se vai interferir ou não, a gente tem que ver na quarta-feira. É lógico que ajuda, o torcedor vai ficar empolgado, mas temos que ter pés no chão, por causa que o jogo de quarta-feira vai ser muito mais difícil.